O que é uma CDP, o Customer Data Platform? Quais são os principais recursos de uma CDP e como eles são oferecidos pela Treasure Data? Qual é a estratégia a adotar para garantir o ROI esperado da CDP? Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une as tecnologias com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio bem especial do podcast do Data Circle. Comigo temos o Pedro Magino. Tudo bom, Pedro? Boa noite, pessoal. Pessoal aí de casa também que está escutando. Prazer aí. Pedro é um dos nossos lead data engineer que trabalha sobre o assunto de CDP e que me acompanha hoje, porque infelizmente o Victor, nosso host bem especial, está de férias. Mas vamos conseguir hoje porque temos um episódio bem especial sobre o assunto de CDP. Até mesmo, a gente já fez um episódio com o Pedro, recomendo você ouvir esse episódio mesmo após, que é bem interessante. Mas hoje a gente vai colocar esse assunto de maneira mais tangível, com duas pessoas bem especiais. Temos a Ana conosco para representar a Treasure Data. Tudo bom, Ana? Oi, Ale. Olá, Pedro. Obrigada pelo convite que vocês fazem para nós. Prazer, Ana. E temos o Fábio da Boticário. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A Ana e Fábio são pessoas aqui que vão nos explicar de maneira mais tangível o que é uma CDP e como a gente pode implementar ela e fazer isso um sucesso para a sua empresa. Começando aí com a Ana. Ana, então você representa a Treasure Data. Nos fala um pouco mais o que é a Treasure Data e como você conseguiu trabalhar lá. Perfeito. Primeiro, eu sou Ana Maria Villota, sou Customer Success Manager na Treasure Data para o mercado da América Latina. Eu cuido algumas clientes da região, cuido eles desde Califórnia, desde os Estados Unidos. Eu falo também espanhol, dá para perceber meu sotaque, e falo português. Então, tenho o prazer de cuidar todos os clientes que têm estas três línguas dentro do seu desenvolvimento corporativo. Eu trabalho na Treasure Data faz um ano, ajudando a estes clientes da região a encontrar ou optimizar esta plataforma, melhorando casos de uso, entendendo seus objetivos, prioridades e, além de isso, muito entendendo qual é seu objetivo corporativo como empresa, como a Treasure Data pode ajudar a conectar esses dados e, a partir dos dados, permitindo obter melhores resultados com o CDP, que é uma plataforma que permite, como suas siglas, e no anterior podcast vocês vão assistir ele, uma plataforma que agrupa os dados dos consumidores que as empresas têm. E esse é o principal objetivo da Treasure Data. Nossa missão é permitir criar ferramenta ou um CDP que permite consolidar uma base de dados inteligente para as companhias, melhorando a experiência de seus consumidores. Uma base de dados inteligente. Isso é, para resumir, que é o CDP e como opera ele. Na Treasure Data, nós somos empresa líder do mercado para Enterprise CDPs, primeiro. Segundo, temos mais de 11, 12 anos no mercado. Isso é fundamental. E nos últimos anos e meses, temos obtido diferentes reconhecimentos pela qualidade do CDP. Isso é a simples, digamos, resumo do que somos como companhia. Boa. E aí, Fábio, então, vocês decidiram de ir com a CDP Treasure Data no Boticário. Nos conta um pouco essa jornada e por que você escolheu a Treasure Data como CDP para o Boticário. Ótimo. Vou fazer uma breve apresentação também, que nem a Ana. Sou o Fábio, responsável pelo time de dados e CDP no Grupo Boticário. E, basicamente, a decisão de se contratar uma CDP se deu pela necessidade de você democratizar os dados dos clientes para os stakeholders, né? Ou seja, os times de negócio dentro da companhia. Então, as decisões, para elas serem tomadas de acordo com os dados, né? Ou seja, as decisões data-driven, você precisa ter acesso de forma democrática. E a CDP, ela possibilita isso de forma amigável, né? A Ana, como bem comentou, a CDP da Treasure Data é uma plataforma que disponibiliza essas informações de forma orquestrada, né? Sejam informações comportamentais, informações cadastrais do cliente. E isso possibilitou que o Grupo Boticário maximizasse a sua estratégia data-driven através da CDP.
Então, hoje, assim, se eu for fazer um resumo do porquê da decisão de se contratar uma CDP, é muito pautada em ter, de fato, uma estratégia data-driven. Tá. E vamos seguir um pouco, então, essa jornada do Boticário, por exemplo. Tem diferentes etapas no processo de CDP. Tem claramente a questão de escolher a CDP, então tomar a decisão que vai querer ter uma CDP e escolher a sua. Tem a questão de implementação e a questão de ativação. Começando, então, sobre essa primeira etapa da jornada, você quer implementar uma CDP. Quais foram os fatores do porquê você escolheu uma CDP como a Treasure Data? Eu acho que o mais importante é entender o momento da empresa também. E eu acho que quando você fala em democratização de acesso aos dados, você precisa ter o fundacional muito bem organizado, né? Então, o Boticário já estava num processo de organizar todas as informações, principalmente que o Grupo Boticário é um ecossistema de beleza, né? Então, você tem várias empresas dentro do conglomerado, só que o ponto é como que você consegue ter a visão centralizada do cliente, né? Ou seja, eu ter todos os comportamentos do cliente, independente de qual que é a marca, qual que é o canal que ele consome. Então, quando você fala em centralização de informações, a CDP é o melhor caminho. Então, por isso que a tomada de decisão na contratação da plataforma. Só que a jornada ela começa na organização dessas informações. Então, como que você garante um melhor fundacional para que você tenha uma CDP funcionando muito bem? É você ter uma fonte onde essas informações elas estão sendo armazenadas e os dados eles estão sendo, eu vou usar uma expressão, minerado, né? Ou seja, você ter ali a informação bruta, mas você conseguir tratar essa informação de forma correta para que ela seja utilizada de acordo com a necessidade do negócio. Então, vamos supor, você tem ali a coleta de informação nas origens, seja no seu e-commerce, seja nas suas lojas próprias. Mas essa informação ela precisa passar por uma tratativa para você garantir que o uso dela seja feito da forma correta, né? Então, não basta só você ter a coleta da informação sem você ter, de fato, a garantia de que aquela informação tem as informações, né? O nome, CPF, os dados do cliente para que eles sejam propagados da forma correta. Então, quando você fala de jornada, acho que a etapa inicial é um bom fundacional, uma boa coleta e a tratativa dos dados para que você consiga imputar essas informações dentro da CDP. Tá. Então, essa primeira etapa, essa questão de consolidar os dados e criar um pouco esse ID único, que vai poder centralizar todos os dados, é uma das vantagens da CDP, incluído da Treasure Data. Eu vou falar uma coisa e é um dos nossos diferenciais como empresa e esse esquema LES, a facilidade que as companhias têm de implementar, independente do recurso que eles tiverem ou o dado que eles tiverem, incorporá-lo dentro da nossa plataforma. Esse é o principal diferencial do CDP da Treasure Data, que vai dar essa capacidade, neste caso o Boticário, para implementar todas estas diferentes bases de dados, dados tratados, dados sem tratar também nele, com maior facilidade que qualquer outro CDP do mercado. Tá. E até, Pedro, explicando rapidamente um pouco todos os elementos que alimentam uma CDP, tem essa questão de centralização dos dados, ID único, a unificação do ID. Após, vem algumas etapas adicionais de segmentação, de ativação. Podia explicar um pouco mais esses elementos para as pessoas do que compõe uma CDP, para que eles entendam? Claro, com certeza. É uma coisa que todas as CDPs, né, têm em comum, como vocês falaram, né, a parte da ingestão. Você tem que fazer a ingestão dos dados. Depois, muitas das vezes, você faz uma unificação, que é o ponto principal, né? Você ter aquela visão 360 do seu consumidor. E depois disso, você pode realmente fazer a ativação, né? E aí, cada CDP faz da sua maneira. Tem umas que são melhores em uma coisa, outras em outras. Coisa que eu acho bem legal da Treasure Data é a liberdade que a gente tem, né, de trabalhar com os dados dentro de lá, né? Porque lá dentro você é dono de tudo, né? Você é dono das databases, você consegue fazer todo tipo de harmonização de dados, então fazer esses processos que a gente geralmente faz antes da unificação, ou até mesmo calcular atributos nossos, né, depois. Então, todas as CDPs, elas vão ter essas, digamos, essas etapas, essas mesmas etapas, cada uma funcionando da sua maneira, mas acho que a Treasure Data, o que ela brilha mesmo é na liberdade que você tem com os seus dados, né? E eu queria até saber um pouco mais de você, Ana. Como é que você vê que a Treasure Data se posiciona hoje, né, no mercado de CDPs, né? Qual que é o diferencial? Bem, eu acho que vários pontos para abordar isso. Primeiro, somos um CDP
mais enfocado em enterprise companies, ou damos maior valor agregado a este tipo de companhias. Ponto número 1. Ponto número 2, temos diferencial além que qualquer outra plataforma do momento, e é justamente nossa plataforma hoje permite real time, a unificação de aquele ID unificado em real time para batch e para tempo real. Essa nenhuma outra plataforma tem. Além de já ter incorporado dentro da própria plataforma ferramentas de análise e poder desenvolver-se dentro da própria ferramenta e também Customer Journey Orchestration, para finalmente realizar o processo de ativação. Então, o CDP hoje, nosso, não é um simples CDP plataforma que você tem que ir, digamos, componendo, incorporando mais ferramentas, sino que já é supremamente robusto para ele conseguir fazer todos estes processos, tanto de facilitar o processo da incorporação do dado, o processo de unificação, e além disso, o processamento do dado em função de temas analíticos, e correr modelos dentro da própria plataforma. E, fundamentalmente, o final, esse processo de ativação, que é onde está o maior valor agregado, para uma atividade de marketing ou também para um processo de análise como tal. Isso em tempo, digamos, fundamental. Então, estamos schema-less, único CDP que consigue ter dentro da própria ferramenta real-time, batch e real-time unificado no processo de unificação. Isso é novidade. E agora, nós também temos inteligência artificial. Temos Marketing Copilot, outras ferramentas que vão permitir o end-user ou o marqueteiro chegar a escrever como se fosse uma consulta. Como faço para criar um segmento com X e X tipos de target ou características da audiência? E a própria ferramenta entregar para você o resultado, qual é a sua audiência ideal e fazer análises. Isso é novedoso. Nenhuma outra companhia do mercado tem isso. E agora o CDP nosso consegue ter real-time, artificial intelligence, customer journey orchestration, além de unificar informação de forma fácil. Acho que melhor é impossível. Ou seja, estamos trabalhando nisso, o time de engenharia, nós próprios, todos nossos times, estamos muito cerca do cliente querendo escutar que é o que eles precisam, que é o que eles querem e como nós conseguimos resolver isso. E por isso é que nossa evolução no último ano ha sido passos agigantados comparando com qualquer uma outra empresa do segmento, do setor. Além que eu acho que nossa particularidade é uma empresa focada em CDP. Então, nossa especialidade é isso. Não é mais um software do mercado ou de nosso lag de ferramentas. Nossa especialidade é isso. Nós, como trabalhadores da Treasure Data, estamos em função de entender o cliente, entender o que ele precisa, como melhorar o produto e como ajudar ele a evoluir ou expandir esse CDP dentro da empresa, em função de ou mais use cases ou melhores use cases, entendendo o seu objetivo, e além de mais usuários e o caso de expansão que ele quiser. Então, somos os profissionais no mercado em função do CDP. Perfeito. E gostei do que você falou, né, da Treasure Data ela ser o que a gente considera, o que a gente chama de pure player, né, que são as companhias que nasceram assim no mundo do CDP. Eu sei que na verdade a Treasure Data tinha um outro foco no início, né, era mais pro lado de banco de dados, e aí viu que na verdade tinha um produto que poderia ser a CDP, e aí sim vocês transformaram toda a empresa voltada para isso, né. O que eu queria entender melhor, que acho que é o assunto do momento, é AI, né, acho que principalmente depois que do ChatGPT, que virou as Generative AIs, virou o hot topic, né? Então, todo mundo quer falar de AI, todo mundo quer implementar AI dentro das companhias. Queria entender melhor como que a Treasure Data pode ajudar os clientes nessa implementação. O que dentro da plataforma dá para a gente fazer com a ajuda de AI que pode trazer algum valor para o negócio? Perfeito. A atual, digamos, solução que nós estamos desenvolvendo está em função do end user, do marqueteiro. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de como tratar o dado, como chegar ao dado, ou SQL, ou distintos tipos de narrativa para processar esse dado. Então, pensa, eu sou uma pessoa de marketing, não sei como chegar a uma audiência. O que eu faço é chegar a meu computador, estar dentro do Audience Studio, do espaço de búsqueda ou procura, e aí o que eu faço é preciso uma audiência que sejam mulheres no Brasil, em São Paulo, com X e X idade. E a própria plataforma me vai brindar os insights. E me vai mostrar isso de forma gráfica e além de dados para nós, insight normal. Que vai ser interessante, preciso ativar, vai automaticamente me ajuda a ativar. Essa é uma forma. Tipo, passo número 1. Passo número 2, em que a gente está trabalhando, é também incorporar dentro da inteligência artificial personalização do mensagem ao momento de contactar essas pessoas, tendo em conta machine learning. Então, se eu sei que a Ana Maria precisa personalizar essa comunicação através do e-mail e ela gosta de algum produto do boticário, o perfume específico, me vai mandar um cupom. E uma
forma, digamos, além disso, é a construção ou geração através de ML ou de Machine Learning desse próprio mensagem. Então, além de ser personalizado, além disso, vai conter também o modelo que dá para correr previamente ou através das ferramentas. Então, primeiro aspecto, marketing copilot, ajudar ao desenvolvimento dos segmentos. E, no segundo aspecto, desenvolvimento mais em função da personalização, incluindo personalização do mensagem, incluindo machine learning. São os dois focos nossos agora. Perfeito. Isso, coisas que estão sendo trabalhadas e evoluindo ao longo do ano? Tem alguma... Sim, a verdade. Começamos com isto o ano passado. Fez o lançamento no CDP World do ano passado, que até ali nos acompanhou lá. Este ano vai ser feito uma demo e todo em vivo, e vem estas segundas etapas e continuar evoluindo. Ou seja, a ideia é que o end user, o marketer user, possa usar a CDP de uma forma mais friendly, mais amigável, não precisando conhecimento técnico da plataforma. Porque muitas vezes dos maiores feedback ou associação do cliente é muito difícil. Eu não sou consultor de dados, eu não sei SQL, eu não sei como correr uma query. Tudo bom. Você vai conseguir usar e seu end user vai conseguir usar para fazer o que o Fábio falava, a democratização da informação. Ou seja, eu acho que as empresas têm vários challenges ou retos. Um deles é ter a informação correta. Quando você já tem isso, que é difícil, agora tem organização. Tem organizado e agora não sabe usar. Então, agora chega a solução para que mais pessoas consigam usar. Mas é todo um processo que vamos construindo. Assim, oficialmente começamos desde o ano passado. CDP World foi o primeiro lançamento. Este ano temos um segundo lançamento da evolução. E a ideia é, já nossos clientes estão começando a incorporar-se nesse modelo de beta version de AI, geração destes segmentos, o audience, ou marketing copilot. Ou seja, está funcionando, está andando, está rodando. Perfeito. E dentro da própria Treasure Data, né, acho que você falou bem, né, os desafios das empresas acabam vindo em dois lados. Aí eu queria depois até entender um pouco como é que funcionou lá no Grupo Boticário, porque tem primeiro a parte da implementação, onde a gente fala muito mais do lado técnico, precisa, né, de engenheiros de dados para fazer a implementação, coletar os dados e transformar. E aí depois sim vem o nosso end user, que é as equipes de marketing e de ativação que realmente vão trabalhar nas segmentações e usar esse dado. Aí eu queria entender um pouco mais com você, Fábio, como é que funcionou lá no Grupo Boticário essa transformação. Então, como é que era antes, seja de cultura ou de organização, como funcionavam os times e como é que ficou funcionando depois da implementação da CDP, né, da Treasure Data. Como que isso impactou? Né? Imagino que de uma forma positiva, né, como vocês estão usando ainda, mas qual foi o impacto, quais foram os desafios dessa mudança? Eu vou tentar resumir a sua pergunta numa timeline, que eu acho que vai ficar até mais fácil para os ouvintes entenderem, tá? Acho que, basicamente, quando você fala de implementação de CDP, eu comentei um pouquinho sobre a primeira etapa, que é o fundacional, e você ter a disponibilização dessas informações para você integrar na plataforma. O segundo ponto é você ter pessoas que tenham entendimento sobre arquitetura de dados para implementar esses dados na CDP. Então, as CDPs, elas não têm uma arquitetura tão complexa, principalmente Treasure Data, porque eu acho que quando a gente fala de plataforma, é uma das plataformas também mais friendly para engenheiros de dados. Então, você tem uma facilidade de conseguir fazer essas integrações, né, sejam em tabelas, enfim, para garantir que essas informações elas estejam disponíveis para os stakeholders, que são os times de negócio. Então, falando do primeiro momento entre você ter o fundacional e ter as informações disponíveis, a gente fez um primeiro setup que foi integrar dados básicos, né, para rodar algumas réguas e rodar os primeiros casos de uso na CDP. Isso aconteceu mais ou menos em torno de março do ano passado. Só que como foi o posicionamento do Boticário, a gente entendeu que para potencializar o uso da plataforma, a gente precisava construir uma área focada em garantir que o processo de integração das informações ele fosse contínuo. Então, a gente capacitou engenheiros de dados para ter esse conhecimento na integração dessas informações. Então, esses engenheiros têm um conhecimento na arquitetura da plataforma e as informações que são necessárias para rodar as réguas de relacionamento, elas entram como demanda dos stakeholders, que são os times de negócio. Então, informações comportamentais, como dados de navegação, informações como alguns modelos de data science que é construído hoje pelos times de data science do Boticário.
Tudo isso constituído em tabelas, a gente integra dentro da plataforma. E qual que é o resultado disso? Você consegue manter um processo dinâmico de integração e disponibilização de dados para os times de negócio trabalhar. E aí, indo especificamente para a mudança de cultura, né? Imagina que antes de você ter uma CDP, você tinha um processo onde você tinha um consumo de dados direto nos Big Queries e que os times de negócio tinham que ter pessoas capacitadas para pegar e levar essas informações até os market clouds da vida. Hoje, você não precisa mais ter a necessidade de ter integração direta nos Market Cloud, porque a CDP ela constrói audiência. Então, uma vez que você tem essas informações integradas na plataforma, os stakeholders podem construir as segmentações, as audiências que precisam ativar, sejam para ativar em canais de e-mail, SMS, push, ou em canais de mídia, e essas audiências elas são exportadas automaticamente através de conectores nativos da própria plataforma. Então, isso facilitou muito o fluxo de transacionamento de audiências, porque você consegue ter a governança e segurança das informações e você consegue ter muito mais assertividade na construção dessas audiências, porque você garante que aquelas pessoas que estão habilitadas para receber aquilo, elas vão receber de fato. E se você, caso tenha algum problema de atualização de dados, você tem essas informações sendo acompanhadas em tempo real pelo time no caso do Boticário, pelo meu time, que acompanha os scripts de atualização da plataforma, que inclusive, e isso é uma das coisas que mais facilitaram os processos que a gente tem hoje com os times de negócio. Por quê? Anteriormente, como você dependia de pessoas que tinham que integrar essas informações direto do BigQuery, você não tinha garantia de que aquela informação tinha sido atualizada corretamente. Não tinham pessoas que acabavam sendo impactadas e que já não estavam mais habilitadas para receber aquelas comunicações. Hoje, a gente consegue garantir esse processo de ponta a ponta, né? Então, isso facilitou absurdamente o fluxo de transacionamento de informações. E aí, pensando de maneira básica, você só de ter o processo atualizado de forma consistente, você já consegue ter ganhos em conversão, você já consegue suprimir comunicação para pessoas que não deveriam receber comunicação. Então, parece que é uma coisa básica, mas você manter um processo mais consistente. Então, quando você olha o histórico, né, de pouco mais de um ano, você vê muitas evoluções em termos de segurança da informação, consistência de processo, data quality. Então, isso ajudou muito os nossos times de negócio. É muito interessante porque você explica muito a robusteza da plataforma, de um ponto técnico, tá? Você salva o tempo em centralizar, ter os dados de alta qualidade, talvez quase em tempo real para alguns, e disponibilizar esses dados para as pessoas de marketing que vão ativar. De novo, ainda é uma nova ferramenta e então tem que acostumar essas pessoas de marketing também a usar essa nova ferramenta. Acho que o UX da Treasure Data é uma das vantagens do Audience Studio, que é fácil para usar, mas você percebeu que teve um tempo um pouco de adaptação, foi fácil mesmo essa mudança de ativação? Então, o tempo de adaptação, na verdade, não é nem com relação ao entendimento de como usar a plataforma, mas a mudança cultural, porque quando você fala em mudança de processo, naturalmente você vai ter resistência. Isso não é só com relação ao grupo Boticário, mas o mercado como um todo. Porque quando você fala, mesmo que você vai migrar uma plataforma para outra que tem o mesmo core, você vai ter sempre resistência dos times, e não por uma questão negativa, mas é porque é uma mudança. E uma mudança sempre é uma construção. Então, quando você fala de mudança de processo, isso exige você fomentar isso com os times de negócio, e é essa construção que a gente está fazendo nesse momento. Então, hoje temos uma plataforma robusta, temos as informações necessárias disponíveis para a construção das estratégias. O desafio é como mudar o mindset, né, de fazer as coisas, mas de forma melhor, mais personalizada. Então, por exemplo, hoje a gente tem réguas de relacionamento que a gente tem a oportunidade de implementar mais personalização.
Mas como fomentar isso com os times de negócio, né? Então, uma das coisas que a gente criou como estratégia é ter pessoas de negócio dentro do time técnico para pegar e ajudar os times de negócio a descobrir mais oportunidades de personalização. Eu vou dar um exemplo de uma régua de relacionamento que nós fizemos recentemente, que é a gente tem uma régua de search, que é basicamente pessoas que fazem pesquisa no site. E o que acontece? Entendemos quais eram os produtos que aquelas pessoas pesquisavam no site. Entendendo o produto, a comunicação que saía para aquelas pessoas, a gente usou exatamente aquele produto como um apelo para essas pessoas terem mais atratividade na comunicação. E só de fazer essa pequena mudança em algo que já estava rodando, que já era BAU, a gente teve um aumento de conversão e um aumento de ticket médio nessa régua. Então, por exemplo, o que isso se prova? Que quando você começa a olhar por uma outra ótica, um mesmo processo, né? E quando eu digo o mesmo processo, é uma mesma régua de relacionamento que você já fazia. Mas você se empoderar daqueles dados que estão disponíveis, você consegue maximizar os seus resultados. Então, acho que essa é a mensagem principal quando você tem o uso da CDP. Tem uma possibilidade de aplicar mais personalização. Como que eu falo de forma individual em escala com os meus clientes? Então, acho que é isso que a gente vem entendendo nesses últimos meses e vem tentando escalar de forma mais efetiva com os times de negócio. Olha, Fábio mencionou várias coisas que eu quero reforçar. Uma delas, acho que é a transformação. Transformação vem além de qualquer coisa. E nesta é fundamental o conceito principal. A gente não está reinventando a roda, mas sim precisa uma mudança de lo que venía fazendo antes, do como era a como é agora. É o principal quando a gente fala de CDP. Segundo ponto, eu gostei quando o Fábio referiu o tempo que eles levaram. A Treasure Data sim facilita muitos processos de implementação ser ágeis. Nós temos estándares, hemos chegado a alcançar em 6, 8 semanas ter use cases correndo. E é devido à facilidade do processo, entendendo use cases simples, tá? Mas é possível. E um segundo ponto é o entendimento das empresas desse processo de evolução e madurez. Num primeiro stage, um momento, toda empresa vai ir em função da parte técnica. Que sources tenho, que conectores tenho que ter, como deve estar a data, como está organizada. Segundo, unificação. Se eu tenho uma boa unificação, entendendo qual é a prioridade da minha unificação, qual é o objetivo da minha unificação, a gente tem uns 60%, 70%, 80% do CDP correndo. E, finalmente, o processo mais de aplicabilidade ou o uso em si do CDP. Aí vamos começar a falar dos use cases de marketing, que tem que estar definidos muito antes, em função de como eu vou construir o dado, a que quero chegar, muito antes mesmo da essência. O ovo, a galinha, é a mesma tarefa. Então, é juntos que primeiro não sei, mas sim deve saber-se por que eu estou fazendo isso, em função de que objetivo. E aí eu me vou um ponto atrás, e esses use cases têm que corresponder ou responder ao objetivo corporativo da empresa, ao objetivo do business. Se minha empresa pretende incrementar revenue, diminuir custos, eficiência operacional, então tenho que ir atrás de use cases que permitam alcançar esses objetivos corporativos. E agora, se eu vou falar mais além de use case, tenho que começar com use cases simples, que permitam mostrar um retorno, um ROI desse investimento quanto antes. Então, comumente vamos ir por use cases de CRM, personalização, coisa simples. Depois, ir evoluindo esse use case. Igualmente, o Customer Journey Orchestration. Qual é a experiência que eu quero gerar? No momento que eu pretendo ter uma visão, gerar uma visão melhor, unificada dessa jornada do meu cliente, é interessante começar a tratar esse tipo de ferramenta. Então, saímos do técnico para entrar a falar de audiências, produtos, evolução dentro do mesmo journey, mas o Fábio mencionou essa mesma jornada, em termos de tempo, facilidade, 2, evolução e a migração ou a mudança de foco do técnico ao business. E, novamente, o que é primeiro? Não sei. Mas as duas coisas têm que estar sempre na mesa quando a gente fala do CDP. Vou ir além do objetivo do business e como isto vai apalancar a obtenção de resultados de minha empresa. Eu queria até acrescentar, Ana, que é uma coisa importante também, que acho que a velocidade que você tem com a CDP de você conseguir fazer testes AB e você fazer coisas diferentes também. Porque antes, né, quando você perguntou de mudança de cultura, né?
Anteriormente, os times de negócio ficavam muito focados em tentar resolver o técnico para depois chegar no negócio. Que é onde eu vou pegar esse dado, como que eu vou integrar esse dado. Né? Esse dado precisa estar em coluna, precisa estar em linha. E se você for parar para pensar, né, você que é técnico, Pedro, é o tipo de pergunta ou o tipo de problema que não é o time de negócio que tem que resolver. Então, se você diminui 50% do tempo do time de negócio para ele ficar focado no negócio, ele vai pensar na estratégia. Então, acho que a possibilidade de você maximizar testes AB, você conseguir fazer coisas diferentes, ou de repente, será que não faz sentido eu falar essa mesma coisa, mas através de um canal diferente? Então, quando você olha em termos de valor, você dá N possibilidades para o time de negócio. Então, acho que quando você compara cultura, né, de como que as coisas eram feitas antes, né, e qual que era o mindset dos times para pegar e solucionar os problemas, você tem uma plataforma muito robusta e poderosa para que você tenha uma tomada de decisão muito rápido. E você consegue acompanhar o time de mercado. Então, acho que hoje, assim, né, de maneira bem objetiva e direta, acho que o poder que a CDP tem dentro de uma estratégia de negócio, né, para acelerar as coisas é, assim, gigantesca e inimaginável, né? Acho que esse é um dos maiores valores também da CDP, né? Que, assim, no começo você tem que fazer uma priorização de use case, precisa saber como que você vai ter que montar a sua fundação, né, da CDP. Mas depois disso montado, é muito fácil você adicionar e evoluir a CDP. Mas o que eu vejo, pelo menos nos projetos que a gente trabalha, o nosso maior desafio não é nem a implementação técnica ou definir use case, é mais realmente a parte da empresa, né, o cliente, o parceiro que a gente está trabalhando ali, também ter uma ação interna de aculturação, né? Das equipes usarem e quererem evoluir a empresa. Porque não adianta nada a gente fazer uma implementação e ficar por ali, né? Implementou os use cases, estão funcionando, estão rodando, as pessoas ficam felizes ali e não querem mais evoluir, sabe? Isso não vai adiantar nada. Porque assim como a Ana falou, por onde a gente começa? A gente começa por use cases mais básicos, mais simples, que às vezes é o que causa resistência, né? Porque você fala, pô, tô trocando 6 por meia dúzia, né? Eu já tô fazendo isso. Por que eu vou fazer isso de novo? Isso é super comum. Mas eu já faço isso, por que faço agora no CDP? Porque agora você vai fazer melhor. Exatamente. E você vai evoluindo, porque você começa fazendo um use case simples, aí agora você tem a resposta, né? Você sabe o que veio daquela campanha, o que deu certo, o que deu errado. E aí, como você mesmo disse, Fábio, você começa a fazer testes AB, você fala, pô, e se eu tentar isso diferente? E se eu tentar aquela outra coisa? E a CDP, ela te dá muita velocidade nisso. Você não fica perdendo tempo pensando, planejando, aí fala, pô, para fazer esse teste AB aqui vai demorar 1 mês para implementar, só para a gente tentar, e você já perdeu tempo, né, do mercado de lançar alguma campanha, algum teste. Então, acho que a CDP, o que ela mais facilita é justamente isso, aceleração, você ganha tempo, e por mais que pareça que é simples no começo, você pode evoluir sempre, e você vai sempre melhorando baseado no que aconteceu na última campanha, no que você tem de resposta. Então, você vai estar literalmente sendo o mais data-driven possível. Então, acho que esse é o ponto principal da CDP. E como eu falei, eu queria até entender como é que funcionou essa parte na Boticário, porque, de verdade, o maior desafio não é a implementação, é os times, a empresa realmente falar, pô, nós não estamos implementando porque veio top-down e pediram para a gente implementar. Estão implementando porque a gente realmente quer mudar a empresa, a gente quer usar isso daqui para frente para seguir o nosso negócio. A gente vai tomar decisões baseadas no que a gente está fazendo aqui na CDP. Como é que funcionou essa mudança de mindset? Ainda está acontecendo ou está resolvido? Assim, ela ainda está acontecendo e vai continuar acontecendo porque eu acho que, primeiro falando do contexto boticário, né? É um ecossistema, então são muitas áreas. Então, quando você olha para times de negócio, você tem para cada área, você tem um time de negócio focado, seja em mídia, seja CRM. E cada um está num nível de maturidade em uso da CDP. O que é positivo com relação a isso? Porque os times que estão mais maduros, você consegue pegar e aplicar as boas práticas e os casos de uso que deram sucesso como exemplo para os demais times. O ponto é, sempre você vai ter resistência quando você fala em processos, como eu já comentei. Mas acho que o ponto principal é como que a gente traz valor a cada caso de uso que a gente implementa e captura resultado. E isso é cada vez mais você vai valorando a plataforma, né? Então, quando você pega e olha o preço da plataforma, mas custa X. Mas assim, o quanto que você está ganhando a mais, né? O quanto que você está fidelizando mais o seu cliente. Então, acho que é dessa forma que a gente tem que tangibilizar para os times de negócio. E querendo ou não, o time de tecnologia tem esse papel, né? Quando a gente fala ali pro grupo Boticário, né, para os times de negócio, o desafio no início
foi muito isso, né? Casos de uso que são mais básicos para a gente rodar a plataforma. Por que eu vou fazer isso, sendo que eu já faço muito bem feito e já funciona num processo BAU, né? Então, essa mudança de virada de chave foi o mais existente. Uma vez que foi feita essa mudança de chave, é muito mais fácil para você ir implementando, você acrescentando mais dados. E eu acho que o que fortalece é a riqueza da quantidade de informações que o time de negócio tem disponível para trabalhar. Então, quando você compara o processo anterior com o processo atual, você tem uma limitação de dados, né? E quando você olha para plataformas Market Cloud, por exemplo, que você tem limitações em cruzar informações, quando você olha para a CDP, você pode cruzar N informações, sejam informações comportamentais, sejam informações cadastrais, e isso enriquece cada vez mais a personalização. Então, quando você começa a tangibilizar isso, você fala, olha, eu consigo pegar e chegar num nível que eu consigo entender quais são os grupos de consumo que são similares. Isso vai fazer diferença porque você vai conseguir falar de maneira individualizada em escala. Você não vai precisar ter tanto trabalho, tanta carga operacional para você pegar e mandar uma mensagem personalizada e o seu cliente se sentir um indivíduo dentro da sua companhia. Então, acho que quando você traz esses elementos, traz esses ingredientes, você consegue construir uma cultura de uso da CDP mais eficiente. E o que acontece bastante é que empresas, principalmente, não sei como era no grupo Boticário, né, mas principalmente grandes marcas, que tem várias marcas menores embaixo, acontece muito de eles operarem em silos, né? Então, cada BU fica trabalhando ali só com seus dados, e a partir do momento que você tem uma CDP, por mais que, eu tô cadastrado em 10 marcas aqui da empresa Boticário, beleza. Agora, com a CDP, você vai ter esses dados de todas as marcas juntos. Então, todas as BUs vão poder ativar o consumidor Pedro aqui de uma maneira melhor e mais personalizada, porque vai ter dados de tudo que eu mexi, todo site que eu entrei, qualquer interação que eu tenho com a empresa enriquece os dados. Exatamente. E o principal você vai conseguir tirar insights comportamentais de outras marcas. Então, por exemplo, como eu me comporto em outras marcas para eu pegar e ter tomadas de decisões até direcionais. Então, qual que é o melhor canal? Qual que é o canal que eu mais interajo? Por que eu não engajo num e-mail em determinada marca, em outra marca eu engajo? Qual que é o tipo de comunicação que eu estou recebendo lá e que eu não estou recebendo nessa marca? Então, esses insights para o time de negócio, que é o que a gente falou. Olhar para uma mesma... É o mesmo processo, mas por uma ótica diferente. E por quê? Porque eu tenho acesso de maneira mais eficiente àquelas informações que vão fazer eu tirar esses insights. Tem um ponto que a gente está falando, eu acho que a gente começa falando de CDP, pensando em CDP, um tema netamente técnico. E muitas vezes pretendemos ficar no técnico. E o CDP evolui quando sai desse stage. Eu acho que o técnico nunca acaba, só que ele deixa de ser a prioridade. Mas ele vai ficar aqui, aquele mosquinho, bichinho. Então, o técnico mantém, porque é o que habilita o próximo use case, ele que facilita o próximo. Mas toma relevância, depois do técnico, o business. Por minha experiência com as empresas com as que trabalho, qual é a minha maior recomendação? Quanto antes você trazer para a mesa ou no grupo de trabalho do CDP as áreas envolvidas, involucradas, muito mais rápido evolui o CDP. Então, minha empresa, primeiro, Fábio mencionou algo, cada business unit é uma empresa diferente. Se chama X, não importa o nome. Mas tem 5 business units, são 5 empresas diferentes. E todas as empresas querem nivelar. Então, temos que partir internamente de reconhecer os níveis internamente. Segundo, quem vai ser necessário eu ter sentado aqui na estratégia quando vou correr o CDP. Como comecei pensando só em técnico, comecei pensando em analista de dados, em técnico, engenharia, tudo aquele que fazia essa parte. Mas esqueci sempre o business. Ou era era o barulho daquele momento. Agora, depois da implementação, mira meu foco e migra ao business. Quando migra ao business, quanto antes eu traga agências, todos aqueles involucrados na estratégia de marketing, para entender seu problema, sua pain, seus objetivos de negócio, muito mais rápido vou conseguir evoluir no CDP. Isso é comum ao cliente, não importa como se chama, em que lugar do mundo esteja, porque o challenge que eu percebo é quando viram a chave de não ser um assunto técnico, sino um assunto de business, já não tem 4 ou 5 atores na mesa. Eu já tenho
um dossiê de 30, 20 pessoas dando opiniões diferentes, objetivos diferentes e que todos querem chegar ao mesmo ponto. Fábio, concorda? Mas é minha experiência. Exatamente. O que a gente fez lá no Boticário para tentar sanar essa questão foi ter pessoas no time técnico, pessoas de negócio no time técnico. E o porquê disso? Porque quando você tem pessoas de negócio que estão focadas nas estratégias da companhia, sempre eu não vou usar esse termo, mas para tentar tangibilizar, sempre essas pessoas acabam sendo consumidas por atividades do dia a dia. Então você acaba deixando de pensar diferente, um pouco de lado, porque você precisa traçar aquela estratégia para chegar num determinado resultado. O que a gente entendeu que seria como oportunidade? Ter pessoas de negócio no time, justamente para fomentar essas oportunidades. Então, olhar para aquilo que estava sendo feito e tentar entender de outra ótica. Então, temos uma pessoa de CRM e uma pessoa de mídia no time técnico, justamente olhando para os dados que já tem dentro da plataforma e olhando junto com os times de negócio o que está sendo feito e o que a gente poderia fazer melhor. Então, isso você fomenta muito mais a criação de casos de uso em cima daquilo que já está rodando e coisas e oportunidades que são oportunidades novas. Isso faz com que a gente tenha uma mudança de cultura muito mais rápido, né? E, por exemplo, essas duas pessoas de negócios no time começaram há mais ou menos 3, 4 meses. A quantidade de casos de uso diferentes do que a gente já estava rodando, que era o BAU, que a gente implementou nesses últimos meses, assim, foi absurdamente maior do que o tempo que a gente já vem trabalhando com a plataforma desde o ano passado. E o porquê? Porque você consegue trazer meio que... É como se tivesse uma pessoa que fosse misturar os ingredientes, né? Imagine que cada fragmento de dado... Exatamente. Cada fragmento de dado é um ingrediente. Só que você não sabe como usar aquele ingrediente no momento certo, na maneira certa. Então, essas pessoas meio que vão fazer isso. Vão pegar e vão trazer aqueles fragmentos de informação e falar, olha, se você colocar esse ingrediente aqui nisso, você vai conseguir trazer mais sabor. Estão fazendo meio que uma analogia à culinária, mas basicamente dado é justamente isso. Cada fragmento de informação ele vai ser um ingrediente que vai acrescentar algo a mais. Então, você tendo essas pessoas, você dá muito mais velocidade e é onde as pessoas de negócio começam a trazer mais valor. Falo, poxa, realmente, eu não tinha pensado nisso, vou começar a usar isso agora, né? Vou começar a acrescentar essa informação. Então, acho que isso, né, se eu fosse trazer uma recomendação até para as empresas que estão começando a trabalhar com CDP, tentar entender como trazer os times de negócio, ou ter pessoas de negócio junto com o time de tecnologia, já para drivar quais serão os casos de uso, ou como que pode pegar e melhorar o que já está sendo feito, porque isso dá muita velocidade, assim, traz muito valor para o negócio. Eu concordo 100% que não pode ser só o time técnico e o business end user que usa a CDP. Tem que ter um PO, hein? No final é um produto digital. Tem que ter um product owner, o foco dele é se assegurar que essa ferramenta esteja usada no melhor jeito. Essa pessoa tem que estar entre os dois, porque ela entende a problemática do negócio, vai imaginar o use case, mas também entender todos os features que a CDP pode oferecer. Mas você não sabia que tinha real-time? Mas você não sabia que tinha Customer Journey Orchestration para fazer uma campanha multichannel? Essas são as pessoas que também vão fornecer um pouco esse conhecimento pelo time de business. Falar, olha todas essas coisas que a gente pode fazer. Essa pessoa neutra, eu acho que é fundamental, porque ela vai ser neutra a qualquer tipo de business unit. Porque uma business unit está focada no seu propósito de business unit. Mas aquela pessoa neutra, que a gente fala, ou owner de CDP, ou como se chame, consiga ter uma visão do business como um todo, da prioridade e o status de cada business unit, mas projetar. Então, vai além da necessidade de uma sola marca. E no final, não importa o nome da empresa que a gente esteja falando, mas em função da empresa mesma. Como optimizar os resultados, como chegar a mostrar valor mais rápido. Eu gostei de uma coisa que a Ale falou agora, e é as features. Essa pessoa tem que ser o pushing do CDP. Essa pessoa é a visionária da próxima estratégia. Ou seja, o que está feito já foi, é o que está correndo agora. Essa pessoa tem que estar buscando que vem amanhã. Qual é o use case útil para daqui a 3 meses para essa unidade de negócio? E isso é importante. Tem que ser alguém que entenda do dado que tem e que falta, porque tem que reforçar o técnico, ou seja, é ele que puxa o técnico, mas a la vez puxa o business falando,
você não tem que fazer isso, a gente tem que incrementar aqui, a gente tem que economizar aqui. Como é que eu posso te ajudar? Então, essa peça que o Fábio chama do business, é o estratega realmente do CDP, em função de, vai dar um acelerador. Exatamente. E até você comentou, quando você estava falando sobre a plataforma, quais seriam as novidades. Acho que conectando um pouco com o uso das features, é justamente isso, né? Você precisa ter pessoas que vão escalar a plataforma, mas assim, com exemplos de caso de uso. Porque você só falar, tem essa feature disponível, você não consegue tangibilizar bem. Você precisa ter o caso de uso, a vivência ali na realidade da empresa para as pessoas comprarem aquilo. E quando eu digo comprar, tem disponível. Use, mesmo que você teste e falar, não foi tão efetivo, para o meu contexto talvez não funcione. Mas quando você consegue tangibilizar isso de forma eficiente do que está acontecendo na empresa, é muito mais fácil. Então, por exemplo, a CDP da Treasure tem N features, né? Até então, até meados de outubro do ano passado, a gente só usava o módulo da segmentação para criar as audiências e exportar via os conectores nativos. E o que a gente entendeu? Temos uma plataforma, temos uma Ferrari e a gente não tem habilitação para usar essa Ferrari. A gente precisa se habilitar. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que a ferramenta ela entrega mais. Então, a gente começou a fazer os testes, né? Entendendo quais eram as features da plataforma e como que a gente poderia ter um caso de uso aplicado para cada uma daquelas features. Então, a gente testou nos últimos meses o CJO, entendendo como que a gente poderia otimizar a jornada entre mídia e CRM. A gente fez o teste do AI for Marketers. Testamos a funcionalidade de real-time. Então, a gente expandiu todas as funcionalidades da CDP e falou, olha, para cada uma dessas funcionalidades, a gente tem pelo menos 1 ou 2 exemplos de caso de uso e esses são os resultados. Então, com isso, as pessoas começaram a entender o valor. Falou, opa, aqui a gente tem uma infinidade de coisas, a gente pode pensar muito mais fora da caixa do que a gente vem pensando. Então, acho que esse movimento é importante porque... parece que a gente só está falando de uma plataforma de dados. E acho que é muito ruim você só pensar que a CDP é uma plataforma de dados, sendo que, na verdade, você tem que olhar com uma ótica de personalização. E parece que é clichê falar, personalização. Todo mundo fala de personalização, mas personalização não é você criar algo mirabolante focado só em você, né? Assim, de repente, eu posso mandar uma comunicação para você falando exatamente a mesma coisa, mas você prefere a cor verde do que a cor azul. Você vai ter muito mais afinidade com aquela comunicação, falando, nossa, é minha cor preferida, né? Como é que ele sabe que é minha cor preferida, né? Ou, às vezes, sei lá, você tá falando sobre um perfume, mas você fala de um perfume mais cítrico. Você não gosta de um perfume doce, você gosta de um perfume cítrico. Fala assim, poxa, é um perfume cítrico, é o perfume que eu gosto, né? A diferença, o impacto que isso tem quando você recebe essa comunicação. Então, é sobre você usar o dado, você usar a plataforma, mas assim, o que tem dentro daquela plataforma que enriquece muito mais a sua estratégia, né? E eu acho aí do Fábio que fala, imagina o custo para uma empresa não fazer isso. Ou seja, imagina o custo de enviar uma mensagem que a Lê gosta verde e mandou vermelho. Deletea, não presta atenção, acabou. É um custo que realmente está gastando mensualmente mais dinheiro semanalmente naquele ad, coisas assim. O outro, o custo de não optimizar o uso desse dado. Se você já tem meus dados e você sabe o que eu faço e você não analisa esse dado, já seja através de modelos ou da ferramenta que fosse, você vai continuar investindo, gastando mais recursos, pagando por meu contato. Algo que eu não faria. Eu nunca iria comprar esse produto por mais de ser da marca X, porque eu não acostumo a comer isso. Então, eu acho que aí o CDP vira um nível que eu acho que a capacidade de transformação e de ativação e de profissionalidade da plataforma vai a outro patamar. Quando uma empresa começa a correr o modelo Next Best Action, eles sabem que eu, depois de comprar esse produto, daqui a 3 meses compro X outro, ou gosto de... Então, você entra em contato comigo daqui a 3 meses.
você já nem sequer me propõe comprar o perfume, porque eu nunca comprei perfume. Então, a gente aí economiza naquele contato mal feito, economiza no dia que você me contacta mensagem certo para mim, estamos pensando em best product. Agora, se a gente começa a correr modelos entendendo qual desses contactos que você fez gerou mais impacto, através de que canal de mídia. Então, análise destes touch points. Se a gente pensa next best action, que é melhor, mandar um e-mail ou simplesmente um push. Tudo isso, aí é quando o CDP adquire, para mim, passamos a outro patamar. Porque aquele dado que é plano, que é pronto, é ativo, tudo bom, é básico e é bom. Mas quando eu já consigo esse Ferrari ligar o on e começar a fazer isto, o nível eu acho, de estratégia que isso adquire, sai da capacidade. E se aí eu já me vou a um nível maior e aí falo, em real time, ou artificial intelligence, que me ajude a criar um linguagem que eu uso, ou que eu gosto, tipo, a capacidade de crescimento, expansão é maior. Eu acho uma coisa, eu vejo meus clientes todos muito ansiosos por crescer, mas se acho que estes processos de transformação culturais retrasam um pouco, ou freiam o processo de transformação. Mas todos querem ir em função destes modelos. Next Best Action, Next Best Product, Analytic Touch Point. Há infinidade de modelos que são melhores. Vocês sabem mais que eu, vocês dois que estão nisso. Mas eu acho que é um comum denominador do cliente. Acho que foi até bom você citar esse ponto, porque, por exemplo, quando a empresa decide ir por uma estratégia de implementar um CDP, é importante você step by step. Eu acho que vocês como implementadores de CDP, vocês devem ter passado por várias situações de que o cliente começou aqui, já queria estar no nível 5, sendo que, na verdade, ele tinha que passar por cada um dos steps. Normal. E o porquê que Exatamente. E por que é importante você passar pelos steps, né? Porque é a maturidade dos dados que você tem, da utilização dos dados, é a maturidade dos times de negócio, a maturidade dos times técnicos. E quando você pula esse processo, você não tem assertividade na definição das suas estratégias usando a CDP, né? Porque você vai ter várias lacunas que você fala, poxa... Aí, qual que é a sensação que as empresas têm? É uma plataforma cara que não está dando resultado. E aí, é uma visão muito injusta, digamos assim, porque você tem tantos steps antes, né? E a CDP, a estratégia da CDP é uma estratégia contínua. Então, por isso que é importante você ter... Cada step é uma etapa da maturidade da empresa. Quando você chega na determinada maturidade, aí você vai entrar num processo contínuo que é sempre retroalimentando de informações. Só que para chegar aqui, tem, sei lá, 5, 6, 7 steps, né? Então, o que muitas empresas não estão dispostas a seguir de acordo com o tempo necessário. Eu acho que aí entra uma dificuldade que eu tenho percebido. Acho que quando estamos falando de companhias globais, ainda entra uma dificuldade que cada país tem um tipo de dado diferente. Aí se complica, ainda é pior. Ou seja, já era difícil, agora vira mais difícil. E você não me deixam falar, você trabalha com outras companhias da região em diferentes países. Aqui uso CPF. Em outro país não uso CPF, no México não uso CPF, nos Estados Unidos também não. E aí eu tenho que ter conhecimento do mercado. Mientras para unificação do perfil, no Brasil CPF é comum pedir, nos Estados Unidos nem existe o nome. Eu pedir o Social Security, que seria o equivalente, é de doidos, ou seja, é uma coisa privada. Então, entro com telefone. Então, olha que ambíguo e quizás isso é uma coisa importante da Treasure Data. Al ser nós uma empresa focada em CDP, ter presença em todos os países, ou em muitos dos países ao redor do mundo, companhias usando nosso CDP, nos ha permitido entender isso. E entender isso é que pode ser a mesma empresa, mas a operação local cambia o processo. Então, quando eu procuro fazer todos bajo a mesma mesa, o mesmo receita, não dá igual. Ou seja, a evolução da água é em 100 graus de temperatura. Mas por que evolui mais rápido no rio, que é ao nível do mar, que uma cidade com 2.600 metros das alturas? Porque muda, mas a temperatura é a mesma, mas o tempo para chegar é diferente. Perfeito. E é exatamente isso. A gente teve exemplos aqui, né, também de clientes assim, que estavam em vários países, e aí teve um use case que deu muito certo num país, mas a gente não poderia
colocar esse mesmo use case no outro país, porque não faz sentido naquele país, né? É outra cultura, é completamente diferente o mercado, não faz sentido. Então, tem que ser os casos de uso têm que ser personalizados para o seu contexto, né? Eu queria até entender, não sei o quanto que você pode falar, mas, como você falou, né? Tem vários steps dentro da CDP. E o que acontece muitas vezes, as empresas elas querem fazer a coisa mais avançada do mundo sem ter essa base, essa fundação pronta, o que é errado, porque não tem como, né? Às vezes, os casos mais avançados, eles nem são os que vão trazer mais valor. Ele é para você cobrir os gaps que os mais básicos não chegam. É para isso, né? Para assim você conseguir estar em todos os lugares ali do mercado. Eu queria entender um caso de uso, se você puder dar um exemplo. Não importa se é básico ou se é avançado, mas que você viu que trouxe um valor que realmente mudou assim, o jeito que você operava dentro do grupo Boticário. E aí depois até que a Ana fale também, se tiver algum caso de uso que você achou que foi muito legal, de qualquer cliente aí da Treasure Data que vale a pena ser comentado. Tem e aí não está diretamente ligado a resultado, mas está ligado à operação, que é a clusterização de públicos. Então, tem uma unidade de negócio que trabalha de forma clusterizada com determinados públicos, que é o momento que ele está na base, né? Seja ele no início da jornada ou ele está quase a nível de dar churn. O que é importante, né? A Ana comentou que você tem features dentro da CDP que possibilita você criar, né, esses públicos através de inteligência artificial, a scoring, enfim. Né? Diferente de quando você tem empresas que têm áreas específicas para produtizar essas informações, então você consegue classificar elas, né, via data science e produtizar essas informações em tabelas, que é o nosso caso. Então, falando de um caso de uso que pode parecer básico, mas fez muita diferença, é quando a gente conseguiu, via data science, fazer essa clusterização, produtizar essa informação numa tabela e levar para a CDP. E aí, toda a audiência que era construída, a gente conseguia puxar exatamente a clusterização dessas pessoas e definir a estratégia através dessa clusterização. Parece uma coisa básica, mas eu sei em que momento esse cliente está na jornada. Então, eu preciso ser muito mais assertivo quanto a se eu tenho que ofertar um cupom, se essa pessoa está quase saindo da base, eu preciso, de fato, segurar ela, seja através de mídia, que é uma mídia mais cara, né? Então, quando você olha em termos de processo, você tem muito mais assertividade de como você vai se comunicar com as pessoas. Então, eu considero esse como um dos casos de uso de mais sucesso desde o início que eu estou ali no grupo Boticário, porque isso fez com que o time de negócio tivesse uma visão mais clara de quem que eles deveriam se comunicar e mais eficiente, porque era só arrastar ali uma coluna dizendo, essa pessoa está neste momento nessa jornada. E a partir daí qual que é a estratégia para essa pessoa? Como que eu tenho que me comunicar? Qual que é a frequência que eu tenho que me comunicar? Se eu vou fazer algo que vai ser recorrente ou se vai ser pontual para pegar e fazer com que essa pessoa reengaje e volte para um outro momento da jornada dela. Então, acho que, né, eu não posso abrir muito, obviamente, mas eu acho que quando você fala em inteligência de dados, né, e isso disponível de forma rápida e eficiente para os times de negócio, você tem a certeza de que você vai conseguir chegar naquele resultado que a empresa espera com muito mais eficiência e velocidade, né? Então, tentei falar de maneira um pouco sucinta aqui, né? Não muito conclusivo, mas acho que deu para conseguir pegar um pouco da síntese. Não, ficou claro. É mais um use case, por mais seja básico, né? Da gente entender em que ponto da jornada está o nosso cliente para melhorar. Não adianta nada você considerar qualquer, né, comportamento, sei lá, eu fiz uma compra e você fez uma compra, nem sempre você pode considerar que nós dois estamos na mesma etapa da jornada. Às vezes, por outros motivos, você deveria mandar um cupom de desconto para mim e mandar uma mídia paga para você, porque está em um outro momento, vale mais a pena uma coisa ou outra, né? Então... uma outra coisa que... Uma outra coisa que até a gente... que muitas vezes as empresas não levam em consideração, mas o quanto que a gente consegue reduzir de custo quando você vai disponibilizar um cupom, por exemplo. Porque tem pessoas que têm maior sensibilidade a preço e outras não, porque ela entende o valor daquele produto.
Então, quando você tem essa informação classificada dentro da CDP, você sabe, por exemplo, faz sentido eu mandar uma comunicação com cupom para esse cliente? Se eu sei que ele pode a probabilidade de ele converter é tão alta quanto uma pessoa que não vai receber cupom. Né? Então, quando você tem essas informações também, você não só consegue trabalhar com a mesma conversão, mas você reduz um custo operacional porque você não está abrindo tanta a mão da margem do seu produto. Né? Então, às vezes a gente não tangibiliza isso, mas é importante reforçar porque quando você tem essa informação disponível para falar... esse aqui vale eu mandar o cupom, mas não vale mandar o cupom. Mas eu vou mandar a mesma comunicação para ele, falando de um produto. A diferença é que eu vou dar 10% de desconto ou não vou dar. Né? Então, é um exemplo de coisas também que são efetivas, porque a gente sempre fala em conversão, em ganho de receita, mas assim, quanto você diminuir, o quanto você está abrindo mão da margem. Isso é uma forma de ganho também. Acho que um dos maiores ganhos da CDP também é isso, né? Você ter uma operação mais eficiente. E essa eficiência está nisso, né? Não só em você converter melhor, mas de você também reduzir em custos, né? Tanto de ativação, você diminuir duplicidade das ativações, que o que acontece bastante também é, antes de você ter uma plataforma unificada, como os times trabalham mais em silos, acontece muito você ativar o mesmo cliente várias vezes, né, durante um dia ou durante a mesma semana, e assim, faz sentido, né? Eu não quero receber 10 e-mails da mesma empresa todo dia, né? Eu não vou ficar com raiva da empresa, não vou querer interagir com eles, né? Então, você fez a pergunta de que use case eu comentaria, falo, de verdade, eu sou um pouquinho já meio apaixonada, porque quando você começa a entender o cliente e a compartilhar com ele cada semana, entendendo o seu problema, seu pain, vira seu problema, assim como o doutor que quando chega, você fala, dou aqui. Então, acho que são duas coisas. Uma, eu tenho exemplos de múltiples use cases. O que eu acho que mais valor dá para o momento de cada companhia, partindo disso. Por exemplo, eu tenho exemplos onde o cliente antes demorava para lançar uma ativação. Acho que até sabia aquele caso que compartilharam. Uma semana em chegar um segmento pronto. Hoje, com o CDP, demora 5 minutos. Mais que eficiência operacional e isso é real. As empresas que não têm uma ferramenta que seja útil, acessível, não conseguem chegar ao dado en 10 segundos, y eso es real. O sea, ¿qué más reducción de costos que hice? O fato de você lançar uma campanha a tempo antes do previsto é uma economia e é uma optimização do tempo para produzir mais vendas nesse momento. Outro que eu gosto, por exemplo, tem clientes que falam, não, a plataforma está performando devagar, começam a correr a page, necessitam disminui 30 minutos o tempo de performance. O que aconteceu? Fez limpeza, melhorou as queries. Então, tudo isso faz parte também de use cases de optimização da própria plataforma. Quando me vou ao tema realmente de mídia ou de CRM, de campaigns, por exemplo, correndo Customer Journey Orchestration, tem clientes que lograram optimizar suas campanhas de setar uma vez uma jornada e essa jornada replicar 2, 3 vezes segundo o país, segundo o produto, segundo a lógica, e não sentar mais a fazer 20 ou 30 ativações com o mesmo propósito ou objetivo. E eles sabem que o cliente que ficou naquele journey vai recorrer uns steps ou vai pular de um journey ao outro. Então, você tira um problema da mente, você optimiza e melhora a experiência. E isso é tangível e melhora. Além de clientes que, por exemplo, saiu faz 2 semanas, 3 semanas, tivemos nosso webcast. E no webcast se compartilhou uma empresa de hospitality, implementou o Meta, o Facebook CAPI, e os resultados como incrementou 2, 3 vezes seu revenue, diminuíram os custos, porque quando você impacta uma pessoa com o mensagem correto, porque conhece essa pessoa, porque entende o que ela gosta, o que ela faz, automaticamente, o sea, eso no es una receta diferente. Se sabe que va a optimizar. Sí, it's not new, it's normal. Então, o tema é esse, que use case falar é melhor um que outro? Todo aquele que traga para o momento certo, o resultado certo para o cliente certo. Todos os clientes que fizeram lookalike ajudou. Optimizando o quê? Chegando a uma audiência similar que traía bom desenvolvimento. 2, 3, 4 veces, dependiendo cómo eles correram. Todo aquele cliente que foi atrás de uma ferramenta para automatizar processos, como Customer Journey Orchestration, diminuiu tempo, aumentou, melhorou a experiência, diminuiu custos, fez um processo entendendo o next step ideal para esse cliente. Todo aquele cliente que correu um modelo, no momento em que lo aplica, uma segmentação simples, também melhora seu impacto, diminuindo custos. Então,
use cases, todos eles vão trazer focados, alguns mais em temas de mídia, eficiência de marketing, redução de custos, outros em eficiência operacional, outros em eficiência em marketing, mas para mim, de verdade, todos são fascinantes porque todos ajudaram. Também tem uns que não chegam ao resultado positivo, mas tem outros que sim. Tipo, eu acho use cases que desafiam muito são aqueles de enrichment data, que o cliente fala, eu preciso saber zip code ou CPF, e eles não têm como. Então, você começa a ver a ideia, qual estratégia é melhor. Um outro que é super difícil, você tem uma base de dados robusta, muito volume, mas tem muitos que têm opt-out, você não pode contactar. O que fazer? Isso é super comum. Então, convirtamos, a gente converte o 5, um 2, o 3, um 8% dessa big base que temos. Ou seja, mais eficiente e melhor aumentar um volume que venga opt-in. Então, essa análise, eu me atrevo a falar que a Treasure Data trabalha muito da mão do cliente, ouvindo ou dando ideias. Porque, no final, quem executa são eles. Eu só escuto e falo, a ver, deixa eu entender. E qual é o problema hoje? Ah, tá bom. E o que você acha assim? Ou bem, você quer falar com outro cliente? E eles sentam e batem um papo. Porque para todos neste mundo do CDP, o problema é o mesmo. Todos queremos optimizar, todos queremos reduzir custos. Então, é mais... nosso papel como Customer Success Manager, somos esses habilitadores ou transmissores de experiências, de conhecimento, porque ajudamos a entender isso, tipo, que faz mais eficiente para vocês, entendendo uma conjuntura diferente de um cliente, uns obstáculos, umas facilidades também, uns apalancamentos internos particulares, e cada um tem isso. Você me lembrou de um caso de uso que eu posso comentar aqui, inclusive. Ele é bem simples, mas quando você fala de efetividade de comunicação, a gente usou a CDP para pegar e fazer uma comunicação de mídia mais eficiente. E qual que era o grande problema? A gente tinha muita dificuldade de conseguir ter o matching rate correto, porque os campos utilizados para você levar a base não estavam batendo com as chaves de identificação nas plataformas de mídia. Coisa básica, né? Só com essa mudança de mindset, a gente aumentou em 66% o match rating. Aí, quando você olha no funil, você melhora a conversão, você diminui o custo de mídia porque você está impactando muito mais pessoas. Então, eu não vou falar aqui em percentuais, mas, por exemplo, quando você aumenta 66% do seu match rating, assim, você está falando com muito mais pessoas, né? E você está falando de maneira efetiva, porque você sabe quem é aquela pessoa na sua base e você está falando exatamente aquilo que ela precisa ou que você entende, de acordo com o comportamento dela, o que ela quer ouvir. Então, acho que conectando um pouco com a Ana, acho que é um pouco sobre isso, né? Eficiência de processo, né? Você falar a coisa certa, você fazer um bom uso dos dados, né? Isso por si só já é um caso de uso que deveria ser considerado pelas empresas. E acho que quando a gente olha para o mercado de uma maneira geral, o que eu sinto é que está todo mundo muito preocupado em fazer coisas muito diferentes, mirabolante, mas no final das coisas se você fizer um arroz com feijão muito bem feito, você já vai ter um bom resultado, né? Exatamente. Só que você precisa ter as plataformas corretas e adequadas e a fundação correta para você fazer isso acontecer, né? Que é o que não acontece na maioria das vezes. Boa. Já temos um potencial gigante em melhorar o Oasis. E ainda não tem limite sobre o que pode ser o to be. Em termos de use case para ativar. Muito bom. Bom, infelizmente, acho que estamos chegando até o final desse podcast, que foi muito rico. Essa conversa pode continuar. A gente fala. Pelo happy hour, a gente continua a falar sobre isso. Claramente, mas a gente tem uma pequena tradição aqui, quando a gente faz um podcast no Data Circle, a gente pede para nossos convidados de recomendar um livro. Não deve ser um livro sobre CDP, tá? Tranquilo aqui, mas um livro que impactou bem você, seja no mundo profissional ou pessoal, algo que você gostaria de recomendar. Olha, eu acho que assim, dos livros que têm sido úteis para mim foi aquele de Hábitos Atômicos, ou Atomic Habits, porque ele é prático para a gente que está tentando fazer a mudança. E acho que o principal mensagem dele é:
você deve incorporar aquele hábito na sua rotina que você tem hoje. Então, se eu quero meditar 10 minutos, pensar em que momento? No momento que vou no carro, no momento que tomo banho. E eu comecei a fazer essas recomendações e assim eu consegui mudar hábitos. Meditar, ligar para minha família. Então, eu acho que é um livro importante em termos de... Estamos terminando o ano e todos replanteamos o que fez bem, o que vou fazer no próximo. 2, estamos falando justamente de um processo de transformação. E esse livro permite a gente se transformar. Tipo, eu sou uma pessoa super aberta à transformação, a mudanças, a coisas novas. Vai em mim. Mas eu sim convido as pessoas de... Todos esses desafios que nós temos, se nós sentamos, aprendemos, é mais fácil que ser um bloco. Ou seja, aquela pessoa que bloqueia que uma nova coisa venga. Porque acho que... Porque eu sou tão aberta às transformações, ou às mudanças, ou aos cambios? Simplesmente porque eu aprendo delas e me adapto. Então, você tem 2 formas. Ou se adapta ou reage. Eu me adapto. E esse livro me permitiu focar, identificar o que eu queria fazer a novo e como fazer e como ser eficiente. E fiz. Desde o primeiro dia que falei, termino o livro, então, eu vou querer fazer 2 coisas, as 2 coisas estão em prática. Super recomendado. Não é difícil de ler nem nada. Muito legal. Muito bem. Eu peguei até uma colinha aqui no meu Kindle, porque era exatamente esse livro que eu ia sugerir, O Poder do Hábito, mas tem um outro que eu tô lendo também que fala sobre processo, que é o Gestão de Alta Performance. Então, o Poder do Hábito, que acho que a Ana já bem disse, acho que até fazendo um pouco da conexão, a gente tem o hábito de fazer as coisas, né, e acaba sendo no automático. E vocês me fizeram algumas perguntas do tipo, como que foi a mudança de cultura, etc. E acho que quando você tem um hábito, é muito difícil você se desprender dele. Então, você precisa ter uma mudança de cultura para que aquilo se torne um novo hábito, né? Então, esse livro aborda muitas questões, por exemplo, pessoas que pararam de fumar, pessoas que começaram a ter alta performance, por exemplo, esporte, tudo porque é o exercício, né? O começo, ele sempre é difícil, mas depois você começa a ter um hábito bom. Então, acho que é bem legal e acho que ele traz alguns exercícios interessantes. E o Gestão de Alta Performance é porque é o cross entre você ter um bom hábito, mas como que você gere muito bem as coisas, né? Então, esse livro fala especificamente sobre gestão de pessoas, né? Quem que é o autor desse livro, eu esqueci o nome dele, mas ele era o antigo CEO da Intel. Mas é um livro bem interessante para você ler, porque ele fala como que é importante você ter os processos muito bem definidos e o quanto isso gera alta performance nas equipes, enfim. Então, acho que trazendo um pouco do cross sobre o tema de CDP, você trazer eficiência em processo, o bom uso dos dados, acho que pegando a sua recomendação, a recomendação desse livro, acho que ele acaba casando com o tema aqui. Super complementar essas recomendações. Muito obrigada. Perfeito. E lembrando aí o pessoal que principalmente está escutando aí de casa, vocês, né, se inscrevendo na página do LinkedIn e dando like, vocês também vão estar concorrendo aos 2 livros que foram recomendados aqui no episódio, tá? Tá bom. Eu queria... O podcast vai sair provavelmente antes do evento do CDP World da Treasure Data, que é o 15 e 16 de outubro em Vegas. Todos aqueles que tivessem interesse de participar podem entrar no site da Treasure Data, conhecer que o evento, este é o segundo ano que nós vamos fazer este evento. O principal do evento, nós fazemos o lançamento do produto, mas nós também habilitamos 3 dias de evento para que os clientes conheçam tudo acerca do CDP, como rodar um CDP, os principais use cases, casos de sucesso, o que vem fazendo outros clientes, tenham um espaço para compartilhar com eles. E me atrevo a falar que o ano passado foi um sucesso, a Lei teve a oportunidade de participar nele, é sensacional. E este ano é 14, 15 e 16 de outubro, 15 e 16 de outubro em Vegas, focado principalmente em clientes que querem conhecer o Treasure Data, o CDP, conversar com os clientes que estão convidados. Temos mais de 400 pessoas que vão atender o evento, então estão todos super convidados e esperamos vocês lá também. O Fábio vai estar conosco lá também. Recomendo muito as pessoas irem, um evento muito rico para que as pessoas que querem ou já têm uma CDP, querem evoluir sobre essa temática, é muito rico esse evento. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo. Foi muito rico e espero ter mais encontros com vocês no próximo podcast, talvez. Claro que sim. Obrigado, Obrigada pessoal. pelo convite. Valeu. Até. Tchau, tchau.